Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Aleluia. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje nessa quarta-feira da 8ª da Páscoa e temos o Evangelho de São Lucas, o capítulo 24, versos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo nesses últimos dias?" Ele respondeu: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto o anjo e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lento para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegou perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, Senhor. Já é tarde, a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, o abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje refletindo esse caminho para Emaús, quando a esperança caminha conosco. Esse evangelho que nós terminamos de ouvir, esses 2 discípulos caminham de Jerusalém para Emaús. Eles estão tristes, decepcionados, porque acreditavam que Jesus ia o libertar, mas eles haviam sido crucificados. Jesus foi crucificado e seus sonhos foram quebrados. E nesse momento de dor que Jesus se aproxima deles. Quantas vezes também estamos assim, andando por aí, com o coração pesado, com esperança meio apagada, sem entender por que as coisas acontecem, um determinado jeito que a gente não entende. A vida nem sempre segue o roteiro que a gente sonha, né? Mas a gente sonha às vezes muito bonito. Mas Jesus aparece sempre nesses momentos difíceis, também para a gente compreender a grandeza de Deus em nossa vida. Ele chega como um companheiro de estrada. Ele escuta no caminho junto e pergunta o que está acontecendo. Eles falam, né? Mesmo quando os olhos deles não reconhecem, eles vão falando. No caminho, Jesus vai explicar as Escrituras.
né? E reacender a fé daqueles dois. Mas é na partilha do pão que os olhos deles se abrem. É no gesto simples do cotidiano que eles reconhecem o Senhor. Esse trecho nos faz lembrar que Jesus caminha conosco, mesmo quando a gente não reconhece. Ele escuta, né? Ele é como essa mãe que nos acolhe também, que alimenta, né? Que passa carinho para nós. Quem está ao nosso lado, às vezes, a gente não percebe, mas Deus está ali conosco. Hoje, nessa quarta-feira, né, da oitava, da Páscoa, o Evangelho nos convida a perceber que Deus está presente nas pequenas coisas nas nossas vidas, que Ele partilha na nossa caminhada do dia a dia. É tempo de renovar a esperança, porque o ressuscitado não está longe. Ele está conosco, na conversa, na mesa, na partilha. Meus irmãos, minhas irmãs, que a gente não se perca em nossa sensibilidade de perceber Jesus nas nossas vidas, que nossos olhos possam se abrir, né? Assim como os discípulos, que o nosso coração possa voltar a arder com a certeza de que a vida vence a morte. E a gente continuar vencendo todas as dificuldades da nossa vida, porque o amor é partilhado. E que a gente possa cada dia mais também confiar na graça de Deus, confiar também que Deus vai enviar novo líder, né, da nossa igreja, novo Papa, que possa nos conduzir e que a gente possa viver esse momento dessa ausência também do nosso querido Papa Francisco, que já está nos braços de Deus, e que a gente possa estar, e ele vai interceder a Deus para que realmente surja nova pessoa, esse novo líder que possa nos conduzir com carinho, que seja um bom pastor. É isso que a gente tem que rezar, que Deus nos envie, que o Espírito Santo ilumine, que nos surja um bom pastor, assim também como o nosso querido Papa Francisco foi um bom pastor para todos nós. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Fiquemos nessa presença desse Deus de amor que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia e vamos rezar umas pelas outras, minha irmã, meus irmãos.